Boa tarde, alunos. Hoje eu vou fazer o vídeo aqui pelo celular mesmo. Acho que agora em diante eu vou fazer o vídeo pelo celular, que pelo computador dá muito trabalho. Eu coloquei esse fone de ouvido aqui para ver se abafa o barulho dos arredores, porque aqui tem muito barulho. E hoje o conteúdo é espaço e ocupação, da página 14 e 15 do livro Buriti de História. Vamos começar aqui com a leitura do texto. A ocupação dos territórios e a fixação dos grupos humanos em determinados locais aconteceram lentamente ao longo da história. Povos nômades geralmente buscavam locais em que pudesse garantir sua sobrevivência, onde fosse possível encontrar abrigo e proteção, e possibilitasse ampla visão dos arredores. Procuravam também locais que tivessem recursos abundantes para sua alimentação. Então, eles procuravam locais onde seria bom para a caça, bom para plantio, bom para busca de água. Os locais próximos aos mares, lagos e rios, por exemplo, favoreciam a pesca, a caça e a colheita de frutos e vegetais. Para os povos que começaram a desenvolver a agricultura e a permanecer em um mesmo lugar, novos critérios se tornaram importantes. Os núcleos de povoamento deveriam ficar próximos aos rios, porque favoreciam a obtenção de água e a irrigação das plantações e a criação de animais. Assim, historicamente, a partir dos contatos com a natureza e diferentes condições geográficas, os grupos humanos constituíram diversos aprendizados. Então, foi através dos povos nômades que o grupo humano de hoje em dia aprendeu a mexer com a colheita, com a pesca, até mesmo com a caça, que é proibido hoje em dia, mas os índios das tribos lá da Amazônia, até em Coatis mesmo, ainda utilizam a caça como modo de sobrevivência nas suas tribos. E também tem aquelas pessoas que nós sabemos que caçam ilegalmente, principalmente nas áreas rurais. Os povos sambaquis. Os povos dos sambaquis, que viveram na costa brasileira há cerca de 6.500 anos, são exemplo da relação entre o ambiente e o desenvolvimento de núcleos populacionais. Vestígios dessas populações podem ser encontrados em grande parte da costa brasileira. Os sambaquis são montes erguidos por essas populações e contém restos de conchas, moluscos e ossos humanos e de animais fossilizados, além de fragmentos de cerâmica e de outros objetos fabricados e utilizados por essas populações. Aqui na imagem nós podemos ver um sambaqui, que ele está localizado no município de Barra de São Miguel, no estado de Alagoas. Olha aqui, ó. Vocês podem ver aí na imagem, ó, vocês com o livro de vocês aí em casa podem ver na imagem um sambaqui. Folhas, ó, geralmente que nós encontramos quando vamos à praia, porque esta vegetação gosta muito de ambientes mais frescos. Então, aí no texto fala que a ocupação que os povos buscavam no período passado era procurando lugares onde fosse melhor para se alimentar, para caçar. Geralmente esses lugares eram na costa marítima. Por isso que esses povos sambaquis gostavam de ficar nesses lugares mais, como podemos dizer, mais praiano. E os povos sambaquis foram responsáveis por movimentar o nosso território brasileiro. Eles foram a nossa primeira população aqui no território brasileiro. E hoje em dia, o sambaqui é conhecido como montes erguidos feitos de conchas. Então, por isso aí na imagem mostra, além de ser povos constituídos por pessoas há 6.500 anos atrás,
Hoje em dia, os sambaquis são montes erguidos por pedaços de palmeira e geralmente por conchas, porque conchas se encontram na praia. Agora, na página 15, nós temos aí um desenho sobre a formação de um sambaqui, né, que são amontoados de conchas. Antes, na antiguidade, os sambaquis eram povos formados por pessoas e o que restou deles hoje em dia é o amontoado de conchas. E nós temos duas perguntas para serem respondidas na página 15. A 7, que é: que fatores ambientais influenciaram a escolha dos locais onde geralmente se estabeleciam os grupos humanos nômades? Então, como já foi falado aqui, eles procuravam locais que favoreciam a pesca, a alimentação, a proximidade dos mares para fazer o comércio também, a coleta de frutas e vegetais. Então, esses eram os lugares mais procurados dos grupos nômades. A proximidade de fontes de alimentos e condições favoráveis para a vida dos grupos, que incluíam alimentação com frutas, proximidade dos mares, lagos e rios, que favoreciam a pesca, a caça e a coleta de frutos e vegetais. Então, esses eram locais que os grupos nômades mais procuravam. E a pergunta 8: por que o estudo dos sambaquis é importante para o conhecimento do passado? Então, se vocês tiverem a oportunidade de ver algum amontoado de conchas, vocês vão saber que é uma herança do nosso grupo sambaqui, que reinou aqui na Terra 6.500 anos atrás. Então, por que esse estudo dos sambaquis é importante? Porque ele contribui para a compreensão do modo de vida dessas populações, como informações sobre a dieta alimentar e os rituais funerários de povos indígenas que ocupavam a costa brasileira há milhares de anos. Então, muito boa essa referência aqui. Os rituais funerários. Quando uma pessoa morria naquele tempo, que fazia parte do grupo, eles não faziam covas, faziam um amontoado e enterrava a pessoa embaixo desse amontoado de conchas. Então servia também para fazer enterros, os sambaquis. Então, gente, por hoje é só. Não vou estender muito aqui no vídeo não, para não ficar cansativo. Espero que vocês possam entender. Qualquer dúvida é só me chamar aqui, tá bom? Até o próximo vídeo.